Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre união homoafetiva. O artigo 5º prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Em maio de 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem uma ação direta de inconstitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. A ação buscou a declaração de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Pedia também que os direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos às uniões entre pessoas do mesmo sexo. E para falar sobre o tema, nós temos aqui duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a advogada Carolina Valente de Freitas, vice-presidente da Comissão de Apoio à Liberdade Sexual pela OAB do Distrito Federal. Carolina, seja muito bem-vinda. Inicialmente, que garantias legais essa decisão do Supremo trouxe para os casais homossexuais? Bom, essa decisão garantiu que as pessoas pudessem se unir, né, na forma de uma união estável, daquela duradoura, né, com reconhecimento público, notório, e que esse reconhecimento tivesse um amparo do judiciário, né, que as pessoas não ficassem simplesmente unidas como uma sociedade de fato. Então, foi reconhecido a esse casal homossexual o mesmo direito que o casal heterossexual tinha. Então, as duas pessoas que se uniam nesse intuito de constituir uma família receberam esse amparo da justiça. Né? Também está aqui conosco Lene Evangelista, vice-presidenta da ONG Elos, organização que atua em defesa dos direitos dos homossexuais. Lene, seja também muito bem-vinda. O reconhecimento das uniões estáveis é uma grande conquista? É certamente um grande avanço, não só para os casais formados LGBT, mas para toda a sociedade como um todo. E muitos casais não perderam tempo. Após o reconhecimento da união estável pelo STF, a busca pela certidão feita em cartório para comprovar o relacionamento tem sido grande. E no Rio Grande do Sul, a Justiça foi além, reconheceu a possibilidade da união estável entre dois homens ser convertida em casamento. No Brasil, a união civil homoafetiva foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. O relator à época era o ministro Aires Brito. A Constituição não faz a menor diferenciação em nenhum desses três dispositivos entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rege dos fatos, como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Se o corpo se divide em partes, tanto quanto a alma se divide em princípios, o direito só tem uma coisa a fazer: tutelar a voluntária mescla de tais partes e princípios numa amorosa unidade. No Rio Grande do Sul, dois homens, um de 25, outro de 38 anos, se conheceram em 2007 e mantêm um relacionamento estável desde agosto de 2008, quando passaram a morar juntos. Em outubro do ano passado, formalizaram a união por meio de declaração do mesmo ano e buscaram a justiça para que a união estável fosse convertida em casamento. Este tabelião, que recebe em média 2 agendamentos por mês para casar homossexuais, diz que a notícia de que outros cartórios no Brasil já estavam atendendo essa demanda fez com que ele encaminhasse os pedidos para o Ministério Público avaliar. Depois disso, ele preparou toda a equipe do cartório para atender essa demanda. Dado aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, então que eles poderiam dar entrada diretamente no cartório da sua habilitação, sem ser necessário a conversão da união estável em casamento. Como ainda não há uma legislação específica, o Judiciário busca mecanismos para atender a sociedade. Acredito que esse avanço, quando constituído, facilitará a vida dessa classe. Que eles buscam, na verdade, não sei se é essa questão patrimonial, eles buscam a questão emocional.
é o status de ser casado. Enilson e Caleb se conheceram em uma ONG LGBT há pouco mais de um ano. Depois de uma semana de amizade, a paixão fez com que o casal oficializasse a união estável. Agora, eles já pensam em casamento. Você simplesmente entra no cartório, quero casar. E casa, como sempre deveria ter sido, né? Isso não tem como a gente explicar, é muito bom. Bem, Carolina, como nós vimos aí, nos cartórios de todo o país já fazem, então, esse reconhecimento da união estável, é isso? Não são todos os cartórios, né? Em alguns estados já estão aceitando, mais ou menos uns 11 estados, né? O que acontece? A Corregedoria dos Tribunais manda uma portaria, um ofício para esses cartórios, para que eles sigam a orientação do Supremo, né? Então, assim, quando chega um casal para geralmente casar mesmo, assim, porque muita gente só quer regulamentar a união estável. Mas para quem quer casar, ainda tem muita dificuldade, né? Muita mesmo. Mas, assim, vários estados já estão bem à frente dessa dificuldade, né? E eles já estão regulamentando sem nenhum problema. A questão da Bahia, por exemplo. Lene, além desse caso que nós vimos, tem outros? Existem outros. Inclusive, agora teve, se não me engano, foi esse mês, teve um casamento de 2 lésbicas, né, lá de Sobradinho. E elas casaram, regulamentaram a união. A cerimônia foi realizada com tudo que as noivas têm direito: juiz de paz, alianças, testemunhas e bolo. As servidoras públicas já vivem juntas há 9 anos, mas sentiam a necessidade de oficializar a relação. Inexplicável. Inexplicável. Eu tô assim... Olha, eu ainda não tô acreditando, na verdade. O Supremo colocou foi exatamente, reconheceu, foi a igualdade de todos. E a nossa ordem jurídica não admite distinção com base no sexo. A Constituição já trazia isso desde 88, mas havia muita discussão a respeito, por conta de peculiaridades, que desde a formação da própria nação brasileira, e hoje isso está, de certa forma, pacificado, porque no nosso sistema o Supremo decide por último. Essa segurança jurídica era uma das principais preocupações de Kátia e Rosemary, que após tomar um susto ao ser submetida a uma cirurgia, resolveu, junto com a companheira, regularizar o estado civil. Foi aí que uma funcionária do cartório sugeriu o casamento civil em vez da união estável. Nós chegamos lá para fazer a união estável. Chegando lá, a gente descobriu que poderíamos casar. Então foi uma surpresa muito grande e ficamos muito felizes com essa surpresa. Saber que a justiça já está também nos apoiando e nos dando condições para que a gente possa realizar esse sonho também, que é um sonho nosso também. Para elas, a cerimônia terá um grande significado. Vocês têm algum levantamento assim dessa busca pela certidão? A ONG tem? Não, porque para isso precisa de recursos financeiros, né? De um bom projeto para um bom desenvolvimento de uma pesquisa, assim. Uhum. Carolina, mas se esse casal, por exemplo, ou um outro casal, como você citou aí, tem apenas 11 estados, é isso? Mais ou menos 11 estados. Né? O casal, por exemplo, tiver essa dificuldade nesse acesso, o que deve fazer? Então, esses cartórios que já têm essa recomendação da Corregedoria, eu indicaria fazer uma reclamação para a própria Corregedoria do Tribunal do Estado, né, para que tentasse fazer com que esse cartório realize esse registro. Né? Mas, assim, não sendo possível, porque é uma dor de cabeça muito grande, né, a saída realmente é a questão judicial. Né? Aí você tem que entrar com o reconhecimento dessa união estável, né? E uma posterior, conversão em casamento. Uhum. Lene, a ONG dá algum suporte nesse aspecto, alguma orientação ou até um suporte jurídico mesmo? Sim, nós temos um aconselhamento psicológico e jurídico, né? Mas
pelo o fechamento da sede, né, por causa de recursos, ficaram suspensos. Uhum. Né? Agora, Carolina, esse documento, por exemplo, esse reconhecimento no cartório, ele vale para o quê? Serve, por exemplo, vamos supor aqui, uma compra de um imóvel, vale depois para a partilha? Você diz da união ou do casamento? Isso. Da união estável? Da união estável. Isso. Da união estável, ele reconhece que aquelas pessoas têm uma convivência que tem um cunho familiar, né? Com isso, tem várias implicações, né? Como plano de saúde, a pessoa já pode ser dependente, né? A compra do imóvel não interfere muito, né? Mas na questão de casamento, com o regime de bens, tudo certinho. Quando eu digo, na verdade, na compra, eu estou aqui também já colocando a questão da partilha depois. Ou seja, ajuda. Ajuda, porque assim, você tem que comprovar que aquele imóvel que vocês compraram foi comprado na constância daquela união, né? E esse documento, ele ajuda a comprovar que essa união tá valendo, que tem um cunho familiar e que com isso compraram um imóvel para morar juntos, entendeu? Então, na partilha vai ajudar. Ok. Né? E no próximo bloco, você vai saber mais sobre os direitos e os deveres nas relações homoafetivas. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. As nossas convidadas são Lene Evangelista, vice-presidente da ONG Elos, e a advogada Carolina Valente de Freitas, vice-presidente da Comissão de Apoio à Liberdade Sexual pela Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Distrito Federal. No programa de hoje, o assunto é união homoafetiva. A Constituição Federal, no artigo 226, determina que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Já o inciso 3º diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo, então, a lei facilitar a sua conversão em casamento. Bom, Carolina, está aí, esse é um grande ponto dessa discussão, né? Uma coisa é a união estável, a outra é justamente o casamento, e aí tem eu queria que você explicasse justamente tanto essa diferença para efeito de legislação, quanto também o que traz um artigo e o que traz um outro, né? Que é justamente os direitos e deveres iguais, a igualdade que é prevista no artigo 5º, e no 226 já traz esse reconhecimento entre homem e mulher. Na verdade, a diferença é que o Código Civil traz mais direitos a quem é casado, né? Então, por exemplo, na questão sucessória, o companheiro e não o cônjuge, ele não tem tantos direitos assim, né? O cônjuge ele já tem muito mais proteção. Então, é por isso que a legislação prefere que as pessoas sejam casadas, né? E estimulam esse casamento. Estimulam dessa forma, né? Garantindo mais direitos a quem é casado, né? E em relação à Constituição Federal, dizer expressamente entre homem e mulher, foi uma expressão, eu digo, um pouco até infeliz, né? Porque as pessoas, as famílias são compostas não só por homens e mulheres, né? Mas por todos os tipos de pessoas, de avós com netos, com tudo isso é uma família, né? A gente não pode restringir só entre homem e mulher. Né? E, inclusive, é fundamento da República, está no nosso artigo 3º da Constituição, dizendo que a gente tem que preservar a igualdade, né, entre as pessoas e de forma a dizimar qualquer tipo de discriminação, seja de sexo, seja de raça, seja de orientação sexual, que essa até uma briga, né, de um projeto de lei que está para incluir nesse artigo 3º essa parte de orientação sexual, né, para proibir qualquer tipo de discriminação, né, de orientação. Então, assim, mais do que uma simples expressão entre homem e mulher, as relações elas são baseadas na igualdade, na dignidade, né? Então, isso não pode impedir, não pode ser um empecilho, né, para que as pessoas tenham esse reconhecimento.
Lene, já falando, aproveitando aqui a questão do preconceito, você disse lá logo no início do programa, com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, foi um ponto positivo, foi um grande avanço, palavras suas, né, lá no início. Agora, ainda há muito preconceito? Sim, ainda há. Ainda há, inclusive, estamos tendo caso, né, de mulheres, um casal, né, de lésbicas, lá no Sudoeste, que elas estão sofrendo, né, a partir dos côndomes do prédio. E pelo fato deles serem evangélicos, né, então está havendo esse preconceito lá. Nesse caso, o que seria mais hoje, talvez, que interfere mais nisso? É a própria questão cultural do brasileiro, vou colocar aqui em especial do brasileiro, ou mais a questão, por exemplo, religiosa? Religiosa e cultural, porque, eu digo assim, cultural, porque a partir do momento que você tem seu filho, você já ensina desde criança, né, desde pequenininho, a não ter preconceito, ele já cresce já não tendo esse preconceito, né, tanto com orientação sexual, tanto um preconceito por racismo, né, ou de repente um preconceito assim de pobreza, alguma coisa assim, classe social, né, uma classe social mesmo, né? Então eu penso que o religioso tem os fundamentalistas, né, que é uma bancada grande aí que impede a aprovação dessas leis para a gente. Esse, como nós já estamos aqui conversando, é um tema ainda que gera muita polêmica e a equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões nas ruas. Eu não sou contra não, eu sou a favor, cada um tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, né? Se quiser casar, casa, não quiser, não casa, né? A minha tradição da minha família foi sempre... Eu cresci ouvindo que isso é errado e que até a minha própria religião também não aceita isso, né? Para mim, hétero e homo, todo mundo o direito é igual. É um preconceito que eu acho que nunca vai acabar, né? Porque, assim, a origem de tudo é que um homem tem relacionamento com a mulher e a mulher com o homem. Então, esse tabu acho que nunca vai ter fim. Existe muito preconceito. Acho que a gente está tendo muito uma evolução já teve muita evolução. As pessoas já respeitam mais, mas ainda tem muito preconceito. Eu sou totalmente contra o casamento homossexual, pessoa do mesmo sexo. Como todos os preconceitos, existem barreiras a ser quebradas e eu acho que isso também deve ser uma barreira a ser quebrada. Para mim, tanto faz ser homossexual ou não. Inclusive a minha enteada é homossexual, tem uma namorada, a gente aceita numa boa, mas mesmo assim é estranho. Querendo ou não, é estranho. Eu acho que a liberdade de cada um, a consciência de cada um, eles têm que viver. Eu respeito. Bem, tá então as opiniões nas ruas. Agora, Carolina, nesses casos, por exemplo, do preconceito, o que fazer? A gente indica, né, que vá até uma delegacia se for questão, né, de uma coisa mais grave, né, que a pessoa... Porque é um tipo de preconceito como outro qualquer, né? Então, a pessoa pode se sentir lesada, né? Então, que registre uma ocorrência, que entre com uma ação de indenização por danos morais contra o agressor, né? Porque não tem como você impedir que isso aconteça. A sociedade ainda está engatinhando nesse sentido, né? Daí foi a importância que a Lene falou, da gente educar as crianças, né? Para que elas cresçam com essa cultura enraigada nelas, né? Para dizer que as pessoas são iguais, que elas merecem todo respeito, né? E que, apesar de uma simples orientação sexual, cada um é responsável pela sua vida, né? E assim, você não atingindo a esfera do outro, né? Então, eu acho que as pessoas têm que correr atrás dos seus direitos mesmo, sabe? Tem que ir numa delegacia, tem que registrar a ocorrência, tem que entrar com ação de indenização, porque talvez assim as pessoas que já têm esse preconceito dentro de si possam começar a pensar em respeitar o próximo, né? Nós temos aí dois pontos para talvez uma ação. Seria a questão psicológica, ou seja, uma agressão, digamos que verbal, e uma outra física. Mas assim, a física ela vai se caracterizar em função do preconceito, no caso, por exemplo, de um processo?
Não, aí ela vai ser enquadrada, essa pessoa, como uma lesão corporal, né? Uhum. Mas aí tem aquela agravante do preconceito, né? Exato. Geralmente de raça, mas a gente luta para que esse preconceito contra os homossexuais também entre nesse sentido de uma agravante, né? Porque isso vai além de uma simples lesão, né? Vai de uma intolerância, né? Que acaba prejudicando muito mais toda essa classe, né, de pessoas. Lene, as pessoas têm recorrido a esse tipo tem tido essa atitude de ir a uma delegacia e prestar queixa, mover uma ação? Tem muitos que vão, mas para isso precisamos de leis, né, que sejam aprovadas, que estão aí tramitando, né, para isso estamos lutando, para que o governo assine lei, que tanto federal quanto aqui no DF, para essas leis serem respeitadas, e nós sermos respeitados, e nós temos a proteção do Estado. A Carolina trouxe, por exemplo, o problema, apenas 11 estados, é que os cartórios ainda têm um tratamento, talvez dê um tratamento especial a esse tema, enquanto outros não se manifestam, né? Ou seja, seria uma forma de preconceito, né? Talvez, não? Seria, mas é porque tem muita resistência ainda, né? As pessoas, e principalmente os tabeliãs, eles são muito assim de lei, né? Ah, não está na lei, então não posso registrar. Então na lei não está. Então a gente precisa dessa regulamentação, entendeu? Por mais que não esteja proibido, né? Que a nossa Constituição não proíba essa união, a falta de uma lei expressa atrapalha muito, porque as pessoas não têm essa visão do todo, né? De que o sistema é um todo, de que a gente tem pessoas que... o nosso sistema visa a proteção de pessoas, né? Da igualdade, da dignidade, da intimidade. Né? Elas não têm essa visão. Então, se não tiver uma lei assim, olha, faça isso, eles não fazem. Então, essa é a dificuldade. Tem que estar no papel, né? Tem que estar aprovado, porque senão eles negam, realmente. Bem, e nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Eu quero aqui agradecer a presença da advogada Carolina Valente de Freitas, vice-presidente da Comissão de Apoio à Liberdade Sexual pela OAB-DF, e também a vice-presidente da ONG Elos, organização que atua em defesa dos direitos dos homossexuais. Lene Evangelista, nossos agradecimentos. E você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!